você vai ter um minuto, pegar um papel, escrever os seus pedidos de oração, vai trazer os seus objetos para você trazer aqui até o altar, para nós estarmos ungindo e orando. E você vai sair nesse momento, vai vir aqui para frente, nós vamos orar, vamos te ungir, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você colocar no papel e escrever, importa você saber, você vai dobrar o papel, ninguém precisa ler o que você está escrevendo, mas você vai escrever aquilo que você precisa da parte de Deus, para a sua vida, para a sua família, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo servo de Deus, tende suas mãos para cá. Pai, eis aqui o teu servo, teu ungido. Mais uma vez nós pedimos ao Senhor, usa-o com graça, com unção, com sabedoria, como costumeiramente o Senhor já o tem usado. Reveste ele com o teu poder e para a glória do teu nome. Essa palavra seja do Senhor na vida dele para alcançar as nossas vidas. Uma palavra rema, direta do Senhor para alcançar toda a sua igreja e falar conosco em nome de Jesus. Sempre uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. A honra e a glória do Senhor. Amém. Tem alguém comigo aí? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Amém. Boa noite. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, por gentileza. O pastor Robinho fez uma oração aqui, com certeza. A oração dele foi ouvida lá em cima pelo nosso Deus. Mas eu quero fazer uma oração também. Coloca a mão no seu coração aí, para nós fazermos uma oração juntos. Leva o seu pensamento a Deus nesse momento. Pense em um lugar bem bonito. Barulhos de água caindo, pássaros cantando. Ó Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor que é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor que é o nosso Deus. Oh Pai, estou aqui mais uma vez na sua casa, Pai, para levar a sua palavra, essa palavra que cura, que liberta e que restaura. Pai, que eu possa trazer para a sua igreja mais uma vez uma palavra que ela precisa ouvir, não uma palavra que a igreja queira ouvir. Pai, nós te amamos e te adoramos, não pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, mas sim pelo Deus que o Senhor é. Oh Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, Pai. E nós cremos, Pai, que até hoje o Senhor continua operando milagres, Pai. Oh Pai, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus, Pai. Não deixa nenhum irmão, Pai, sair daqui dessa noite, Pai, da sua casa, da sua igreja, da mesma forma que entrou, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, não seja eu falando, mas sim o Senhor, Pai. Faça da minha boca a sua boca, Pai. Oh, Pai, que eu possa diminuir mais uma vez nessa noite, Pai, para que o Senhor possa crescer cada vez mais, Pai. Envia mais uma vez o Espírito Santo de Deus, Pai, para estar andando entre nós, Pai, e mais uma vez estar operando milagre nessa igreja, Pai. A Igreja Batista Getsemane, Pai, que está fazendo a diferença na cidade de Contagem, Pai. Por isso eu te peço mais uma vez em nome de Jesus, Pai. Me dá sabedoria, Pai, direção e discernimento, Pai, para que mais uma vez, Pai, eu possa te honrar de maneira forte e poderosa. E quem concordar diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos funcionam as suas armas? Amém. Então abra sua Bíblia aí para mim, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tem como colocar aqui para a gente? Tela, por gentileza. Irmãos, rapidamente, para não perder tempo, mas eu posso esquecer. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Deus mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando a palavra do nosso Deus com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Robinho por ter feito o convite. Quando eu sou convidado para levar a palavra do nosso Deus, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu sinto a responsabilidade. Então, mais uma vez, é um privilégio poder estar compartilhando a palavra do nosso Deus com vocês. Quando o pastor Robinho pediu que eu viesse pregar, ele pediu que, na medida do possível, é claro que quem direciona a palavra do nosso Deus, mas pediu para que ficasse em cima do tema da vigília, né, que é reparando as brechas. Inclusive o tema dessa mensagem, reparando as brechas. E estudando
a Bíblia, pedindo direção ao nosso Deus. Por coincidência, eu vi nesse capítulo, que também está no banner, né? Está na divulgação da palavra, né? Da próxima sexta-feira, da vigília, ok? Então, eu creio que é de Deus essa palavra, amém? Vamos ler juntos? Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Amém? Irmão, pode se sentar, por gentileza. Irmão, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero falar com você uma coisa muito importante. Preste atenção no que eu vou te falar. José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele aguardou 13 anos até o rei do Egito, né, o faraó, nomear ele governador. Ele ficou 13 anos aguardando. Todos conhecem a história de José. Irmãos, o rei Davi, ele esperou 13 anos até conseguir se tornar rei de Israel. 13 anos. Irmãos, Moisés, ele aguardou 40 anos no deserto para conseguir libertar, se preparou para conseguir libertar depois o povo hebreu que estava cativo, né, no Egito há mais de 400 anos. O que eu quero dizer para você com essa palavra, meu irmão? Muitas pessoas passam tribulações como no deserto, às vezes 6 meses, 1 ano, e já começa a murmurar, começa a reclamar. E olha só para você ver, nós temos aqui vários personagens bíblicos, todos nós sabemos que eles existiram, e olha quanto tempo, mais de décadas para conseguir atingir os seus objetivos, para conseguir ser abençoados, para serem usados pelo nosso Deus. E hoje, muitas vezes, nós passamos por tribulações, passamos pelo deserto, às vezes num período bem mais curto, 1 mês, 3 meses, 1 ano, e as pessoas abandonam a Deus, abandonam a igreja e murmuram. Então, o que eu quero dizer a você nessa noite? Continua perseverando, não desanime. Grandes homens da Bíblia demoraram anos, décadas para conseguir atingir o seu objetivo. Amém? Amém. Então, irmão, entrando aqui na palavra, o que acontece? Todos nós temos acesso hoje à informação. É muito fácil hoje ter informação, seja através da internet, rádio, televisão, através de um livro. Então hoje não tem como nós sermos enganados ou manipulados como muitos anos atrás. Então todos nós estamos vendo o que vem acontecendo nos últimos anos. E todos nós sabemos que o único livro da Bíblia que falta para se cumprir é o livro de Apocalipse. E a Bíblia diz que haveriam sinais, que haveriam acontecimentos, que de uma certa forma, quem é cristão iria entender que a volta de Jesus estaria próxima. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos vários exemplos que vem acontecendo aí, através de vários fenômenos naturais, que muitas vezes os cientistas tentam explicar, mas não conseguem. E as pessoas que são céticas sempre elas querem arrumar uma forma científica, uma forma racional de querer provar o que está acontecendo. E não aceitam que muitas vezes tem um agir de Deus, que muitas vezes aconteceu um milagre e as pessoas continuam não querendo acreditar. Então, irmãos, o que eu entendo com essa palavra? O diabo, ele sabe que o tempo cada vez mais está ficando curto e cada vez mais se aproxima a volta do nosso Jesus. Irmãos, pelos acontecimentos
Eu creio que a volta dele está próxima. Eu creio que os meus filhos, eu creio que não vai passar da geração dos meus filhos, devido a tudo que vem acontecendo, através de várias coisas que estão acontecendo no mundo. E o que acontece, irmão? O diabo, ele já sabe o que vai acontecer. O diabo, ele sabe qual vai ser o fim dele. O diabo, ele sabe que ele já perdeu. Só o que acontece? O diabo não tem mais jeito. Ele já sabe o fim da história dele. Porém, o que o diabo quer? Ele quer levar mais almas para o inferno. O objetivo do diabo hoje é levar mais almas para o inferno. É nos tirar da presença de Deus. O que ele faz, irmão? Todo dia, toda hora, todo minuto, ele vem criando estratégias para conseguir levar mais pessoas para o lado dele, seja murmurando, seja saindo da presença de Deus, seja pecando, seja cometendo crimes, seja abandonando o nosso Deus. Só, irmãos, o que é interessante é que nós temos o quê? A oportunidade, nós temos a chance de irmos morar no céu com o nosso Deus. Amém. Como? Aceitando Jesus na nossa vida como o único, suficiente, eterno Salvador, seguindo as Escrituras, lendo a Bíblia, fazendo ID, levando a palavra do nosso Deus, ajudando o irmão necessitado de alguma forma, seja levando uma palavra de Deus para ele, uma palavra de motivação, uma palavra de cura, de libertação, ajudando o irmão, seja dando a cesta básica, encaminhando ele para uma vaga de trabalho, seguindo os ensinamentos do nosso Deus. Se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos morar lá em cima com o nosso Deus. Nós já somos vencedores. Quando Jesus morreu na cruz por nós, que não éramos merecedores, todo o pecado do mundo caiu sobre ele, para que nós tivéssemos direito ao quê? A vida eterna, que é a segunda chance. Quando o véu da igreja se rasgou, nós passamos a ter acesso direto a ele. Basta ajoelhar, orar, clamar, que ele vai te ouvir. Só o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Às vezes uma pessoa, às vezes um irmão é mandado embora do trabalho, às vezes ele monta um negócio, o negócio não dá certo, às vezes ele perde um parente por uma doença, e muitas vezes ele murmura, muitas vezes ele se revolta com o nosso Deus, ele abandona a igreja, querendo culpar a Deus. Só que nós sabemos que muitas coisas que acontecem em nossas vidas, somos nós mesmos que damos causa. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Você pode seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Se você seguir o caminho do mal, o que vai acontecer? Nosso Deus vai se afastar de você. Você vai começar a caminhar sozinho. Aí você já está fazendo o quê? Você está abrindo brechas para o inimigo atuar na sua vida. E qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem? Como é que é o tema da mensagem? Reparando as brechas. Então, se porventura nós estivermos abrindo brechas em nossas vidas para o diabo, para o mal agir, o que nós temos que fazer? Temos que fechar as brechas, reparar as brechas. Como? Começou falando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, fazendo o que? O ID. Glória a Deus. Estou sabendo o que eu estou falando? Amém. Irmão, o diabo, ele não descansa nem um minuto. Ele está sempre bolando estratégias para tirar pessoas da presença de Deus, para levar pessoas para o inferno. E o irmão, na primeira oportunidade, uma pessoa, ela já começa a murmurar. O ser humano hoje em dia ele não consegue, durante às vezes um período curto,
sofrer pressão, passar dificuldades, ele já começa a murmurar. E todos nós sabemos que o nosso Deus não gosta de murmuradores. Por isso que o povo hebreu, quando foi liberto do Egito, ficou mais de 400 anos cativo no Egito como escravo, ficou no deserto 40 anos andando em círculo. Somente Caleb e Josué que entraram na terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel. Por quê? Por causa da murmuração, só reclamavam. Eles foram libertos do cativeiro do Egito, mas continuaram o quê? Com o pensamento de escravos, só murmurando. Viviam milagres maravilhosos, espetaculares, mas sempre murmurando. Então, irmão, nos dias de hoje nós temos que vigiar, temos que reparar as brechas, porque eu creio que a volta de Jesus está próxima. Eu creio que não deva passar da geração dos meus filhos. E nós que somos cristãos, se nós estivermos no caminho, nós vamos ser salvos, vamos ser arrebatados. Então nós temos que reparar as brechas, não podemos sair da presença do nosso Deus. Então, o que nós temos que fazer? Todo dia temos que orar, temos que congregar com os irmãos, temos que ler a palavra, temos que ajudar o próximo, para não deixar o quê? O diabo agir na nossa vida, para não deixar que brechas se abram. Glória a Deus, irmão. Irmão, coloca para mim na tela aí Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Pode deixar aí Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Glória a Deus. Irmão, o que a palavra quer falar conosco? É eterna guerra entre a carne e o espírito. Quem vai vencer? Quem estiver mais alimentado, quem estiver mais fortalecido. É o que eu estou falando. Se você buscar Deus, ler a palavra, estiver congregando com os irmãos, estiver fazendo o ID, o que vai acontecer? O seu espírito vai estar fortalecido. Agora, se você começar a deixar de vir à igreja, se você parar de ler a palavra, se você não servir a Deus de alguma forma, o que vai acontecer? O espírito vai começar a ficar fraco e vai começar o quê? De uma certa forma, talvez até indiretamente, fortalecer a carne, o pecado. Irmão, eu não vou ser hipócrita aqui não. O pecado ele é gostoso, o pecado ele é gostoso. Só que, qual o preço do pecado? Todos nós sabemos, o preço do pecado é a morte. Nós somos a criatura mais perfeita de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Nem os anjos mais têm o livre-arbítrio, irmão. Nós temos. Nós somos a criatura mais perfeita. Então, irmãos, vamos aproveitar esse livre-arbítrio, fazendo o bem, honrando a Deus, fazendo que o nosso Pai tenha orgulho de nós. Por quê? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Nós queremos o melhor para os nossos filhos. O nosso Deus não é diferente. Nosso Deus não é diferente. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e essa justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmão, a gente não precisa ficar preocupado com bens materiais, não. Por quê? Se você é filho de Deus, você é obediente a Ele, Ele vai te abençoar. Por que Ele vai te abençoar? Porque Ele é Pai. O Pai quer o melhor para os filhos. Por exemplo, a minha filha, ela é uma boa filha, é estudiosa. Ela honra o pai e a mãe dela. Se ela me pedir um presente, me pedir alguma coisa, como é que eu vou abençoar ela, sendo que ela merece? Às vezes ela nem vai precisar pedir, às vezes tu nem precisa pedir, o pai vai abençoar. Por quê? Porque o filho merece. E com o nosso Deus não é diferente. Agora nós temos que entender o seguinte, que o nosso Deus, Ele não é um banco de negócios, Ele não é um banco de empréstimo, que a gente fica só pedindo as coisas, só pedindo. Não, irmão, vamos passar mais a agradecer, a glorificar. Vamos passar
a servir mais o nosso Deus, a ajudar o irmão necessitado a levar a sua palavra. O que o nosso Deus quer de nós? Obediência à palavra. Ele quer o quê? Que nós levamos a sua palavra por todos os lugares, é o id. Ele quer que nós falamos dele para todas as pessoas. Ele quer que nós possamos salvar mais almas para Ele. Posso entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Irmão, o nosso Deus, Ele nos ama de tal forma que mesmo quando nós cometemos pecados graves, nos arrependemos de coração e buscamos a Ele. Se a gente se arrepender de coração e buscar Ele, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Só que nós temos que entender o seguinte, que o preço do pecado, que o pecado tem um preço, você vai ter que pagar. Deus vai te perdoar, vai, mas você tem que pagar esse pecado. Ô irmão, coloca para mim por gentileza aí, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Pastor Zóio, até que horas aí? Mateus 17, 21. Mas essa espécie não sai, senão com oração e jejum. Repetirei, irmãos. Mateus 17, 21. Mas essa espécie não sai, senão com oração e jejum. Então, irmãos, presta atenção. O que eu já falei aqui, ó? O que a Bíblia manda a gente fazer? Vigiar e orar. Não é isso? E agora, a palavra aqui, ó, Mateus 17, 21, está mandando a gente fazer o quê? Jejuar e orar. Quais são as armas do cristão? Jejum e oração. Quais são as armas do cristão? Jejum e oração. Então, irmão, para nós servirmos a Deus, para nós nos blindarmos do mal, além de ler a palavra, nós temos que jejuar e orar. Por quê? Às vezes você vai pregar para uma pessoa, às vezes você vai orar por essa pessoa, às vezes você está no ID, fazendo trabalho social na rua. Igual eu pertenço à ação social com outros irmãos. Já aconteceu na rua. Da gente fala que a gente vai botar a mão na cabeça de um irmão, de uma irmã para orar, a pessoa manifesta demônios. E aí, se eu não estiver jejuando e orando? E aí, se eu não estiver procurando viver em santidade, buscando a Deus, lendo a palavra, o que vai acontecer? Eu vou passar vergonha, irmão. Eu vou passar vergonha. Todos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vocês já tiveram curiosidade? Pesquisa lá qual que é a função do embaixador, o que ele faz. E aí, nós vamos envergonhar o nosso Deus? Faço a pergunta para você, irmão, deixa essa indagação. A Bíblia é bem clara, temos relatos aqui de discípulos que andavam com Jesus e foram expulsar demônios. Os demônios não saíram. Por quê? Eles não estavam jejuando. O que aconteceu? Eles passaram vergonha e foram agredidos. Eles tiveram que sair correndo. Nós, como embaixadores de Cristo, nós temos que honrar Jesus. Temos que honrar nosso Pai Deus. Então, a Bíblia é bem clara. Para parar as brechas, fechar as brechas, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar e orar. Nós temos que jejuar e orar. Nós temos que procurar viver em santidade, buscar a Deus, ler a Bíblia, conhecer a palavra das Escrituras. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, eu fui criado no catolicismo. Não estou aqui falando mal da religião católica, ok? Só para vocês entenderem. Fui batizado na igreja católica, primeira comunhão, crisma, participava de grupos jovens. Só que eu não conhecia a palavra, porque não é comum na igreja católica nos ensinar a ler a palavra, ok? Fui convidado para ir, a minha esposa foi convidada para ir numa igreja evangélica, ela gostou, me convidou, comecei a ir. No início não sentia nada, até comecei a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Comecei a ler a Bíblia. O que eu percebi? João 8, 32.
conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, se você ler a Bíblia, não tem como você se enganar. O povo de Deus só é enganado se quiser. O povo de Deus só é enganado se quiser. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Todos reconhecem que a Bíblia é a palavra do nosso Deus? Glória a Deus. É só você olhar aí na sua. Só você olhar aí. Não tem como você se enganar. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Eu tenho certeza que se eu não estiver buscando a Deus, eu não ia ter oportunidade de estar aqui pregando. Deus vai me cobrar depois. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Glória a Deus, irmão. Então, irmão, vamos vigiar e orar. Vamos jejuar e orar para fechar as brechas, aparar as brechas, para que o diabo não venha atuar na nossa vida, para que o diabo não venha nos tirar da presença do nosso Deus. Irmão, é muito bom vir na igreja congregar, quarta, sexta, domingo, mas é necessário ir, irmão. Deus quer mais de nós. Deus quer o ID. Eu preguei um tempo atrás aqui, falei sobre o ID. Deus quer o quê? Que você leve a palavra para os outros irmãos. Deus quer que você ore pelo irmão. Deus quer que você dê um abraço na outra pessoa. De preferência no ímpio, tá, irmão? Você pregar para o outro crente é fácil. Você orar para quem você ama é fácil. É ir para a rua. A seara é grande. Aqui na igreja tem muita coisa para a gente fazer. Então, irmão, é muito importante vir na igreja, é muito importante congregar com os irmãos. Mas vamos participar aqui de algum grupo aqui dentro da igreja. Irmãos, é a lei da semeadura. É dando que se recebe. Tem que ser de coração, sem interesse. Deus vai te abençoar, irmão. Deus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa salvação. Irmão, Deus não está preocupado de você ter uma BMW, de você morar num condomínio fechado em Nova Lima. Isso é consequência. Não preocupa com isso não. Se preocupa primeiro que Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele é Pai, Ele quer o melhor para você, Ele vai te abençoar. E para encerrar, que acabou o meu tempo, irmão, entenda uma coisa. Não é todo mundo no mundo que vai ser rico, não. É só algumas pessoas. Não é todo mundo que vai ser rico, não. Mas nós somos ricos. O pastor pregou aqui, quarta-feira, pastor amigo. Foi quarta? Nós somos ricos. Como assim, irmão? Nós somos abençoados. Vou falar de mim, irmão. Eu tenho um carro muito bom, moro numa casa muito boa. Nós comemos bem, a minha família. O meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Tenho um bom salário. Eu sou abençoado. Eu já tentei ser rico. Já tive empresa também, só que não deu certo. Deus me usou durante um tempo nessa empresa. Ganhei dinheiro. Abençoei várias pessoas. Ajudei missionários na África. Só que chegou um tempo eu fechei a empresa. Porque eu vi que chegou o momento que era para fechar. Mas Deus me abençoou durante um tempo. Então entenda que não são todas as pessoas que vão ser ricas, apenas algumas. Mas entenda uma coisa, a prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do homem. A prosperidade de Deus é o quê? É a ausência de necessidade. Se não te falta nada, você é próspero. A prosperidade do mundo é diferente, irmão. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, ter um salário alto, andar no carro importado, morar numa mansão. Aí para o mundo você é bem-sucedido, você é próspero. Mas eu posso falar para você de vários empresários, inclusive conheci alguns, que apesar de todo o seu dinheiro, tiveram doenças graves, que infelizmente com o seu dinheiro não conseguiram se curar. Outros se suicidaram, outros são usuários de droga, a família toda destruída. Então o que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Então, irmão, entenda uma coisa: prosperidade de Deus tem a prosperidade do homem. Deus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa salvação. Glória a Deus. Irmãos, eu nem vou perguntar não, porque todo mundo aqui eu já conheço, né? Vou perguntar aqui se tem alguém aqui nessa noite, né? Que ainda não aceitou Jesus na sua vida como muito suficiente aqui no Salvador. Mas eu sei que todos aqui já aceitaram, então não vou perguntar.
Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e dizer para você que Jesus te ama, que você não está aqui por acaso. Se você está aqui, é porque Deus tinha algo particular com você. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Que o nosso Deus continue abençoando e protegendo a todos vocês, as suas famílias e o seu trabalho, de uma maneira forte e poderosa. A honra e a glória é do Senhor. Tamo junto. Obrigado.